O novo império representa o auge da riqueza e do refinamento da civilização faraônica. Ele tem início com a reconquista do Egito, que havia sido dominada pelos Hicsos, fato inédito na história da civilização egípcia, que nunca tinha sido conquistada por povos estrangeiros. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. O rei Amoses I, que futuramente foi considerado o pai do novo império e fundador da 18ª dinastia, foi o responsável por libertar os egípcios do jugo dos Hicsos. E seu filho, Amenhotep I, concluiu a libertação do Egito. Esse período é diferente do Antigo e Médio Império por muitos fatores. Por exemplo, Tebas passa a ser o novo centro administrativo que antes ficava ou em Mênfis ou no Médio Egito. E até então, as políticas militares eram caracterizadas por serem políticas defensivas. Mas nesse período, assumiu um caráter de conquista. A mais famosa dinastia do Império é justamente a primeira, a 18ª dinastia dos faraós, em virtude da descoberta do túmulo de Tutancâmon, com suas riquezas e maldições. Para os egípcios, o caráter divino dos faraós era transmitido pelas mulheres. Não bastava ser filho de um rei, tinha que ser filho também de uma princesa de sangue real. Amenhotep I perdeu o filho herdeiro do trono, e quem assumiu foi um filho bastardo, Thutmose I, que confirmou a legitimidade do seu reinado se casando com a irmã de Amenhotep I. Essa atitude foi também tomada por Thutmose II, que também não deixou filhos herdeiros de uma rainha. Era de se esperar que, ao estar na mesma situação, Thutmose III tomasse a mesma decisão, mas este era muito novo. Mas sua tia, Hatshepsut, esposa de Thutmose II, assumiu a regência e pouco a pouco a transformou em um verdadeiro reinado. Após a morte da rainha, Thutmose III assume o poder e manda raspar o nome de sua tia de todos os monumentos e substituir pelo seu nome ou pelo de seus antecessores. Ele realizou uma política que transformou o Egito em senhor incontestável da Ásia Menor e do Sul, e esse fator foi o que concedeu toda a sua glória, conhecido por ser o mais brilhante faraó do Egito, aquele que ampliou ao máximo suas fronteiras. As políticas de seus antecessores garantiam a segurança ao sul, com a Núbia. Traumatizados pela invasão dos Hicsos, eles voltam a sua atenção para o Oriente, de onde vinha o principal perigo aos faraós. O confronto se deu contra os Mitatianos. O objetivo, afastar ao máximo os asiáticos capazes de ameaçar as fronteiras. Graças à vitória sobre os Mitat, grande parte da Ásia anterior se achava sujeita aos egípcios. Já no fim de seu reinado, ele chega até a região do Eufrates, e é aí o apogeu do seu poderio. A sucessão do reinado do faraó guerreiro foi tranquila. 2 anos antes de morrer, ele põe seu filho Amenhotep II como corregente, e assume o poder de forma completa com a morte do pai, que foi enterrado no Vale dos Reis. Amenhotep II teve um reinado mais pacífico e é considerado intelectualmente inferior ao seu pai, o que não o impediu de assegurar a prosperidade e o poderio do país. Houve uma revolta na Síria, que tentou se aproveitar da morte de Thutmose III, mas Amenhotep II conseguiu reprimir a insurreição. Com sua morte, Thutmose IV assume o poder. Ele teve um reinado calmo, assim como Amenhotep III que o sucedeu. Esses dois faraós colheram os frutos dos seus antecessores sem manifestar a mesma energia. Mas Amenhotep III foi um grande construtor, talvez o maior que o país conheceu, construindo monumentos marcados por uma finura e delicadeza, sustentada por uma maestria indiscutível. O sucessor de Amenhotep III, Amenhotep IV ou Akhenaton, assume o trono e promove reformas religiosas que irão mudar a trajetória do Egito, seguido pelo reinado de Tutancâmon e o início da 19ª dinastia com o reinado de Ramsés. Sobre esse período, ou seja, o final da 18ª dinastia e o início da 19ª, falaremos no próximo vídeo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal. Se gostou, curta, comenta e compartilhe. Muito obrigado a todos.